dúvidas, nada melhor do que a essência no capítulo especial de número 300, não é mesmo, meu querido Tabata Sensei? Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos Cloverdinha, a mais um vídeo onde bora falar o que eu achei, como foi o que eu gostei sobre esse capítulo especial de Black Clover, onde vemos a essência, o lema do Asta ser transbordado para seus companheiros com sua chegada no final para gerar um espetáculo de capítulo. Não tem como, eu acredito que é aquilo, o Pai Taon, garoto da antimagia, chegou pra salvar geral, já salvou a rainha da explosão, a gente viu o alívio da Noeri. Eu posso dizer que esse painel de Black Clover é aquele painel que rivaliza com o Naruto do Arco Pain. Quando o Naruto tá chegando em Konoha, a Sakura tá em desespero e a chegada do Naruto acalma ela. Sério, esse painel foi perfeito e eu digo que Black Clover conseguiu proporcionar um painel que rivaliza com a excelência de Naruto no melhor arco da narrativa do Masashi Kishimoto Sensei. Posso dizer que o Tabata proporcionou uma cena muito épica, muito especial. Eu acredito que eu quis aqui fazer uma comparação com o Naruto por conta de que o arco Sinin é o meu favorito e eu acho que é o maior arco de desenvoltura, de elogios, de destaque pra franquia Naruto. Então eu diria que aquele painel me remeteu, digamos, essa lembrança em Black Clover neste exato momento do capítulo de número 300. Não tem como, eu acredito que o desespero da Noeri, mas ela tentando mostrar sua convicção, o lema que ela aprendeu com a Asta, e mesmo que esteja numa situação impossível, ela vai tentar fazer tudo que pode, porque é isso que ela deve fazer, e com isso a Asta chega pra gerar, digamos que numa calmaria em meio a uma tempestade. Foi muito especial, e eu gostei. Ainda mais por conta daquela lágrima. A gente ainda vai falar disso até o final do vídeo, mas foi uma lágrima que simboliza a relação com a Asta, foi um alívio mostrado, e eu arranco elogios. Enfim, eu diria que esse capítulo é interessante, a gente tem que ter expectativas, por conta de que Asta não vai usar ainda a Black Form completa. Eu acredito que o modo união não vai ser apto para usar nesse momento com a Megícula. Eu acredito que ele só vai usar Black Form Level 1, com isso todos os negros no Zero devem chegar, por conta de que Asta conseguiu chegar antes de todo mundo, porque ele foi através da espada sobrevoando a direção. Ele deve ter visto a explosão do Gadia e por isso ele chegou em segundos. A gente nota isso no painel final com a sua aparição, com a sua entrada. Então posso dizer que a maioria dos magos que estavam do lado dele, como Nahato e companhia, devem estar indo para a ala onde está o Yami para acabar com esse terror, tentando destruir o portal. Eu acredito que ele deve ter ido junto porque todos estão em farrapos e ele é o único que está bem conservado. Com isso, eu posso dizer que provavelmente se alguém for na direção do Asta para lhe dar suporte enquanto ele não está no modo união por completo, ou a Noeri no Same Stage, vai ser o Nozero, por conta da narrativa, duelo com a Megícula, né, em relação a Axer e a Noeri, e posso dizer que os todos negros, como Vanessa, Fígaro, que é o mais provável de acontecer de chegar naquela ala. Mas vai ser muito interessante, eu acho que temos que ficar bem atentos, ligado, e com isso, bora falar um pouco sobre esse painel, sobre esse capítulo, quais cenas foram excelentes, o que tem que destacar do início, do final, o que foi de impactante que rolou nesse capítulo. Bora falar sobre Black Clover e seu capítulo mais recente, que deveria ficar mais conhecido como o lema de Asta chega para Noeri, e com isso vemos que ela, correspondendo aos sentimentos, faz com que o herói chegue para ajudar nesta grande batalha no reino de Spade. Dando seguimento à impressão geral e básica aqui que eu tenho que falar sobre o capítulo, vamos logo ao início. É interessante porque Gadia não está desintegrado, mas está esfarrapado e já está indo quase pro outro mundo. Então, alô Nero, alô Mimosa, tá na hora de vocês virem selar o dano ou a vitalidade restante para que ele não morra. É só isso que eu queria dizer. Mas, enfim, é interessante que com isso o Gadia teve, digamos que o seu papel concluído no capítulo. E acontece que a Megícula elogia que foi a força de vontade, ele usou do seu viver, possivelmente do seu futuro, para acabar com ela. E é interessante por conta de que mesmo sendo um ataque super poderoso que ela reconhece, acontece que com uma das mais formidáveis demônios do submundo, ela tem a super regeneração que faz com que ela já esteja completa novamente. E se for lembrar, isso confirma a nossa suspeita que a gente já falava, que é ela que concede, né, digamos que a regeneração tanto para ela como para os outros usuários da Dark Triad, mas que depois a gente até suspeita que cada um tem a super regeneração como foi demonstrado até lá pelo nosso querido Orante da Dark Triad. Mas é interessante porque diante disso, ela já tá bem, já tá completa, ela praticamente vai colocar no Petica Parcial de explodir numa bomba relógio, porque assim ela destrói todo mundo que tá no castelo, ela vai se manifestar por completa, e acabou, digamos que o caos, ela já vai tá bem. É interessante ser afirmado uma coisa, foi mostrado o painel do coração, porém não tem mais como derrotar aquele coração no momento atual, por conta de que ela já está regenerada, então Asta precisará do apoio da Same Stage da Noeri,
junto da Undine, como do apoio de Nozelli e de mais alguns magos para atingirem o coração com antimagia. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu acredito. Mas deve ser lembrado também que a gente não vê mais a presença da Vanica. O que irá acontecer com ela? Tá aí a suspeita. Mas, enfim, indo ao ponto principal, a gente vê que com isso, a Noelle já está sendo pega por uma maldição do mundo decaente do submundo, que é o campo de criação, né, da Megícola. Acontece que a Undine já foi colocada na maldição, todo mundo tá em farrapo, tá inconsciente, tá esmagado, não consegue fazer mais nenhum movimento, mas deve ser listado que a Charity parece que não desistiu pela posição que estava sendo colocada nas suas mãos, enquanto ela parecia tentar retirar ou aguentar firme. É só um comentário, pode ser que ela tenha ficado desacordada assim mesmo, mas para todo caso é interessante, porque se todo mundo estiver inconsciente, só a Noelle tá em pé e não tem mais o que ela fazer, porque a Megícola diz praticamente do porquê que ela vai continuar caminhando em algo sem sentido, em algo sem esperança. Esperança é a única coisa que resta, mas não há mais neste campo que ela criou. Afinal, olhe para quem tentou fazer o mesmo que ela e veja o estado das coisas. Acontece que, falando de Axter, ela usou de seu amor pelos seus filhos como sua arma. Gad usou de sua lealdade como sua vitalidade para chegar nesse golpe espetacular, só que veja aonde ficou a situação. Ela conseguiu superar ambos e ainda está bem. Com isso, não adianta mais Noelle tentar. Nenhuma magia humana vai conseguir, nenhum demônio pode superar ela. Com isso, ela questiona por que continuar em coisas sem sentido, por que fazer isso? E é interessante porque Noelle pensa consigo conforme ela vai falando. Ela está com medo, ela poderia cair em lágrimas a qualquer momento, mas tem situações que ela não pode desistir, ela tem que continuar em pé, ela tem que levantar. E acontece que isso é algo que os humanos têm que fazer, eles só agem. Por mais impossível que seja a situação, por mais árdua que seja, por mais que não tenha salvação, ela tem que tentar lutar até ela conseguir algo, ou pelo menos acreditar em acontecer algo. E é interessante porque é o desejo, é o lema que ela aprendeu com Asta, o instinto de sobreviver. Por mais impossível que seja, ela não pode desistir, não adiantaria nada ela desistir. Conforme ela mesma diz, quando estava aprendendo com os elfos, é melhor ela ter noção do quão impossível é a situação, mas continuar lutando do que ficar parada. Então é interessante porque, mostrando seus sentimentos para Megícola, Megícola diz que os humanos são interessantes, mas ela não quer mais gastar tempo com eles antes que aconteça uma desgraça, como a vinda do garoto da antimagia. E com isso, ela vai colocar Rodopitica para se auto-explodir e acabar com isso logo. Então, é interessante porque a Rodopitica não tem como desobedecer, ela iria causar em sua explosão como um servo qualquer da Vanica Megícola naquela época, no início do arco dos 6 meses. E é interessante, porque a Noelle, ela não consegue andar, digamos que na Valkyrie Dress, que é o modo 1 de transformação dela, porque o campo da Megícola é muito árduo e vai causar ferimentos graves. Então ela só vai correndo na sua forma sem utilizar de magia. E mesmo com ferimentos crescendo em seu corpo, ela tenta alcançar a mão da rainha. Só que nesse momento, alguém chega numa velocidade supersônica, super rápida, e quando a mão da Noelle está tentando esticar, outra mão corresponde à mão que estava se esticando, como se fosse um tapa, falando, agora é meu turno. E dessa vez, esse garoto especial usa a sua espada Mitsuma para acabar com a auto-explosão que iria ocorrer, falando que, por mais árdua que seja a situação, foi por pouco, e dessa vez eles conseguiram. Fazia tempo que eles não se veem, mas eles sempre se veem quando estão bem ou tentando estar numa situação bem. Foi uma frase meio difícil de traduzir para o português, mas o Asta diz que eles se encontram nas melhores situações, nas situações em que eles sempre se encontram bem. E a Noelle questiona o Asta como isso é estar bem bacasta, com lágrimas em seus olhos, concluindo o capítulo de uma maneira espetacular, criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, o lema do Asta para os touros negros, que transbordem seus companheiros, que é a essência de Black Clover, concluindo o capítulo de uma maneira excelente e especial. Afinal, não tem como, meus queridos, eu acredito que o capítulo de número 300 deveria mostrar realmente a essência. Muitos podem considerar, ai, foi enrolação para o Asta chegar. Mas acontece que é interessante mostrar, porque era o capítulo de número 300. Eu acredito que mostrar o desejo de não desistir, o Madamada, o Not Yet, ainda não acabou, é interessante, por conta de que a fala da Noelle, a maneira com que ela agiu é muito semelhante ao do Asta, a maneira como ela se portava é como se a gente visse algo que foi puxado e inspirado no Asta, como foi mostrado no painel final. Isso foi algo que você me ensinou. É interessante, porque por mais impossível que seja a situação, seus olhos escorreram em sua face quando ela viu Asta, mostrando o alívio, mostrando que o Asta é aquela carta que pode virar o impossível no possível, por ser alguém que não desiste e cria as melhores situações em algo que já era considerado
uma situação que não tinha mais salvação. Então fica muito bom, é alvo de elogios, o alívio da Noelle gera, digamos que naquela elo, numa relação que é companheirismo, é amizade e é amor. Não tem como, eu acredito que a face, o painel final da Noelle, o seu sorriso meio a seu alívio, demonstrando que finalmente ela poderia chorar, sendo que ela mesma disse que se ela pudesse ela cairia em lágrimas, mas naquela situação sozinha ela não poderia. É interessante, mantém um aspecto forte da personagem, da wife em questão, mas acontece que ela segurou até o momento que ela viu que ela poderia ficar, digamos, um pouco mais calma, que a salvação havia chegado. Então não tem como, é um capítulo que a gente elogia a narrativa e a relação do Asta com a Noelle. Eu acredito que o Tabata quis mostrar isso, mais tipagem pro capítulo de número 300, dando a essência de Black Clover através do lema do protagonista indo para seus companheiros. Então não tem como, foi muito bom, foi fantástico, merece palmas. Mas, enfim, é interessante porque com isso a gente fica pensando quem mais pode chegar ali, afinal a possibilidade está feita, clã. Eu acredito que o Lucifer não seria derrotado tão fácil, o Dante foi derrotado, não o Lucifer. O Lucifer vai se aproveitar dessa batalha da Megícula e vai usar dela, digamos que como um peão descartável para fazer a sua grande aparição triunfante, mesmo que ela não se manifeste por completo. Porque se ela tinha uma maneira de se manifestar, eu acredito que o Lucifer também tem uma maneira que ele ainda não nos contou, o que vai gerar um impacto, porque daí será a grande batalha final. Mas vamos guardar com hype, que ainda tem muita coisa que pode acontecer, e com isso a expectativa é colocada como uma pergunta: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, a expectativa mega criada, por conta de que eu quero que você tenha noção que praticamente os resquícios da antimagia já estão no braço do garoto da antimagia, e com isso Asta poderá abrir a Black Farm Level 1. Com isso, veremos a reação de Megícula e o painel em torno de Iribe. Afinal, se Iribe já tinha uma vingança planejada contra aquelas irmãs superpoderosas em rank elevado, imagine como uma das 3 divindades dos demônios. Então, é bem interessante porque a gente vai ver o que o Iribe vai dizer. Vai ser muito bom isso. Enfim, eu acho que Nobara e companhia devem se manter afastados de lá, a pedido do Asta. E com isso, a gente vai ver uma batalha sendo criada entre Asta e nossa querida Megícula. Como também veremos o movimento de alguns magos indo até a direção de Asta, como Nozero, Mimosa, Nero. Eu acredito que quem mais poderia chegar lá? Talvez a gente poderia ver os Tolos Negros, por conta de que na Hat Companhia eu acho que tá indo para a ala do Yami. Então é interessante por conta de que o próximo capítulo a gente vai ter mais do Asta contra-atacando a nossa querida odiável Megícula, a Noelle impressionada com a maneira com que o Asta está lutando, e com isso a gente vai ver o suporte do Asta chegando até o final do capítulo para fornecer apoio até que ele entre no lado União. Então é interessante, vai ser um capítulo mega especial, vai ser espetacular, vai ser fascinante, e a gente tem que ficar ligado, porque o Medetou Tabata Sensei, capítulo 300, foi fascinante, mas a nossa expectativa já está no capítulo de número 301. Então, é isso que eu posso dizer. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Black Clover. Matar na